Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um Conexão Bretanha, o nosso segundo Conexão Bretanha do ano de 2023. Hoje estamos recebendo aqui o nome ilustre da suinocultura brasileira, o nome que possivelmente a maioria das pessoas, dos profissionais que trabalham com suínos já teve a oportunidade de, em algum momento, interagir. O nosso amigo Guilherme Brandt. Nos conhecemos aí há muito tempo, 32, 33 anos. O Guilherme estava em começo de carreira, antes que pensem que ele é muito mais velho que eu, mas o Guilherme foi meu orientador de estágio lá na Granja São Roque, no interior de Videira, onde ele estava começando a sua carreira na suinocultura, no começo dos anos 90, né, Guilherme? Então, juntos aí, a gente teve uma trajetória de 33 anos na suinocultura e a gente vai falar um pouco disso hoje. Conexão Bretanha, no nosso Instagram, @BretanhaSuínos. Esta live está sendo gravada, então ela vai estar disponível depois no nosso canal de YouTube, @BretanhaSuínos lá no YouTube. Envie a sua pergunta, interaja. As meninas aqui do marketing, a Júlia e a Vitória, estão tomando notas. Então vai ser uma honra estar discutindo e batendo um papo hoje com o Guilherme Brandt. O Guilherme é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em reprodução, e fez sua carreira dentro da empresa BRF, começando lá na Perdigão, e passando aí esses 32 anos. A última posição do Guilherme era diretor agropecuário corporativo, né? Guilherme, bem-vindo à Live Bretanha, bem-vindo a Passo Fundo, e vamos bater um papo hoje sobre o momento atual da suinocultura e o futuro, as tendências. Muito bom. Obrigado, Pedro, pela introdução aí, e desde já te parabenizo também, porque desses 34 anos meus, 35 esse ano, ter uma empresa com 22 anos, né? Então, parabéns pela Bretanha e pelo seu aniversário. E é legal ver uma empresa genuinamente na área de reprodução, né? Que é a minha formação original, e ter dado certo e também poder passar por todos os momentos da suinocultura e também estar colaborando numa parte mais informal, né? Com a educação continuada da nossa cadeia. E também aproveitar hoje, né, o dia especial, dia 8 de março, parabéns aí a todas as mulheres, né, que fazem parte da nossa vida, né? É um momento especial aí, parabéns a todas. E eu acho que um bom momento aí para a gente conversar e discutir temas interessantes aí da nossa cadeia. Muito bom, muito bom. O Guilherme, lembrando aí do Dia da Mulher, né, parabéns às mulheres. A Bretanha é uma empresa bastante feminina. Hoje, o nosso quadro de colaboradores total entre centrais de sêmen, toda a nossa estrutura técnica, a área administrativa, nós somos em 60% do quadro feminino. Então, no nível técnico, no nível de supervisão, 75% são mulheres. Então, assim, é muito bom e é muito bom estar comemorando esse dia, né? Então, hoje nós vamos estar falando um pouco de reprodução, de tendência, suinocultura moderna. Acho que nós vivenciamos, né, Guilherme, cada um na sua empresa, né? Sempre trabalhamos muito próximos, mas de lados opostos da mesa, ou em lados diferentes do balcão, né? Você na indústria, eu tive passagem por empresa de genética, onde eu cuidei durante um tempo do relacionamento da empresa com a companhia que você trabalhava, depois pela Bretanha, né? Então, eu acho que o momento é muito oportuno para a gente bater um papo aqui sobre o que está acontecendo na suinocultura, quais são as tendências. Nós acompanhamos aí a evolução da granja, falando em reprodução, da monta natural para a inseminação artificial, quando ainda se lavava bisnaga, lavava pipeta. Acompanhamos essa evolução para uma melhor técnica
e tecnologias de produtos na inseminação artificial tradicional. Acompanhamos e conduzimos juntos projetos de inseminação pós-cervical em porcas e em marrãs, e acredito que agora nós estamos na iminência de viver um novo desafio, uma nova evolução na reprodução, quando nós começamos a falar em otimização e maximização do material genético e sustentabilidade, pegada de carbono, desafios, né, as transformações. E para falar em transformações, né, e evoluções e desafios, nada melhor, né, do que a gente começar esse assunto, né, falando assim, na tua opinião, quais são os pontos de atenção para a suinocultura nos próximos, não vamos falar em 20 anos, vamos falar em 5 anos, que na pegada de evolução tecnológica, talvez 5 anos seja um tempo longo, né? Quais são, na tua opinião, essas evoluções e transformações daqui para frente? É uma pergunta interessante. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa informal, né? Considerando a agroindústria, as cooperativas, os produtores independentes, fornecedores e também o pessoal da academia, o pessoal das universidades. E aí essa foi uma das perguntas que eu fiz, qual que é o grande desafio hoje? Né? E mais de 30% do primeiro grande desafio, e foi unânime, eu estou falando aí de uma representatividade de 1,5 milhão mais ou menos de matrizes do Brasil, então é mais do que a metade do nosso plantel. O 30% mão de obra. Né? A questão, o complexo mão de obra. Então quando a gente fala aí a qualidade, quantidade primeiro de mão de obra, né? Ter a disponibilidade e a qualidade. E quando a gente fala aqui do Dia da Mulher, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista da primeira extensionista de uma empresa muito grande no Brasil, na época, né? E para tu ver, isso faz 30 e poucos anos. Né? Então, quando a gente fala de coisas hoje, a maioria, na tua empresa, a maior parte são mulheres. Então, para ver como isso, essas mudanças são muito intensas. Né? Então, o primeiro lugar, mais de 30% mão de obra. O segundo, perdas, continua sendo um grande desafio. Perdas, mortalidade. E um ponto muito importante também, e aqui eu lembro do meu mestre, quando fui fazer mestrado em 94, já tinha um grande direcionamento, atenção para as leituras. Né? E 30 e poucos anos depois, continua sendo um dos top 3 aí dos grandes desafios. E quando eu falo de leitura, eu falo da leitura e da primípara, né? Considerando o término aí de uma leitura na sua cobertura já depois dos médicos. Né? A preparação da leitura e esse começo da vida reprodutiva e tudo que implica. Né? Porque se eu tenho problemas nas leituras, eu acabo tendo, não é um problema reprodutivo por si só. Eu acabo não circulando a genética, eu faço muita reprodução de fêmeas jovens e acabo não aproveitando a essência do que a genética produz. E quando tu fala que tu trabalhou numa empresa de genética, por vários anos eu fui um cliente das várias genéticas do Brasil, e na minha última função eu também era produtor de genética. E eu falava para os geneticistas que nem se falava, e não era uma questão de uma crítica, mas é uma crítica para nós da produção. Que nem toda a genética que o geneticista faz a gente usa nas genéticas. Infelizmente. Né? Então, a genética está muito evoluída, mas por essa circulação e recirculação e perda de fêmeas tão jovens, a gente nem está ocupando e aproveitando o extrato aí da genética. Então, eu acho que esses são os grandes pontos. Recapitulando, a mão de obra, as perdas gerais e a produtividade ou a estratificação das leituras. Que no final do dia, a parte de leitores e primeiros está ligada à genética, que está ligada à reprodução. Né? Afinal de contas, a gente tem conversado muito, né? Todas as grandes tecnologias e grandes evoluções da reprodução, elas visam, 90% delas ou talvez mais, a eficiência genética. Reduzir dose, reduzir doses por porca, reduzir concentração, sempre pensando na genética e
melhor utilização da genética. Sim. Perfeito, Guilherme. Eu acho que mão de obra, né? Eu tive a oportunidade aí de conviver um pouco nos Estados Unidos, liderar o negócio lá durante 4 anos, a parceria entre Bretanha e Magapor na distribuição de insumos, e isso é uma realidade global, não é uma realidade, porque aqui em Passo Fundo não tem pessoas, porque no Mato Grosso não dá para fazer atividades físicas porque não tem pessoas. É uma realidade global. Né? Para quem está chegando agora, então, essa é a Conexão Bretanha, nossa segunda live do ano 2023. Estamos recebendo aqui o Guilherme Brandt, médico veterinário, mestre em reprodução, e estamos batendo um papo aqui hoje sobre os desafios e as transformações na produção e na reprodução de suíno. Mão de obra, Guilherme, vamos entrar um pouquinho mais dentro desse quesito, né? E aqui, a pergunta que eu preparei aqui é um pouquinho capciosa para ti, né? A gente fala muito em qualificação, de mão de obra, né? E aqui tem um agente, um ator muito importante, que é o médico veterinário. E nós, quando vamos fazer veterinária, acho que foi o mesmo caso teu, e é o mesmo caso que as pessoas, dos atuais estudantes, e talvez os futuros veterinários, vai lá pensando que a gente vai trabalhar com bicho. Eu vou trabalhar com animais, né? E, na verdade, a gente vai trabalhar com pessoas. Nessa linha, quais as frentes de atuação para esse veterinário moderno na suinocultura? Como é que esse profissional vai trabalhar com essa questão das pessoas? Legal. Bom, tomara que quem esteja assistindo aí é alguém que esteja cursando veterinário ou pensando em cursar veterinário, porque a gente que já é, a gente já tem essa ciência do que acontece ou aconteceu. Mas eu já participei de vários fóruns e teve essa pergunta. E a primeira verdade que tem que ser falada, né? A atividade pecuária para consumo, falando de suinocultura, apicultura, bovinocultura, de leite ou de corte, são atividades que demandam de muita gente. Nós precisamos de muitos veterinários. E tem carência. Então, é o primeiro passo. O veterinário moderno, e eu fiz veterinário, comecei a fazer veterinário em 88, né? E eu falo, e parece que isso ainda é atual. Né? De uma maneira bem grosseira, assim, as matérias que a gente gostava na faculdade, não necessariamente são as de uso direto. E as que a gente não gostava, isso de uma maneira bastante geral, né? São as que a gente usa muito. Né? Falando da veterinária, economia rural, extensão rural, estatística, análise de dados. Eram coisas assim, eu tenho que estudar, eu quero fazer cirurgia. Eu quero para a clínica, para a cirurgia. A importância disso, e claro, o valor que tem uma assistência técnica direcionada aos animais, cuidar da clínica, da seguridade, isso não é disso que eu estou falando. Né? Mas o veterinário moderno, com esse olhar holístico aí da cadeia toda, né? Tem a velha brincadeira com os zootecnistas e veterinários. Eu sou casado com um zootecnista, né? Os zootecnistas entram na granja olhando para cima e o veterinário para baixo. Né? Então fazer um mix aí dessa questão, né? Olhar a instalação, olhar a ambiência. Então o veterinário moderno, e tem áreas, nós estamos numa operação de produção e de desmonte. Né? A gente produz o animal, a tua empresa é focada nisso, né? Na qualidade do sêmen, toda aquela parte fina da produção. Eu gero vida, né? eu trato bem, né, a vida, e eu entrego para a indústria que transforma esse material fantástico em uma proteína de qualidade. Né? Então eu tenho oportunidades na produção, no planejamento, na análise de dados, na produção propriamente dita, genética, experimentação, fiscalização, regulatória. Então tem espaço para muita coisa. E a gente hoje direcionando aí para a inteligência artificial, trabalho específico com pessoas, né? Se a mão de obra é um dos grandes calos aí, como que a gente está tratando na medicina, na academia, né? Esse tema. Então, esse eu considero os grandes desafios e também um pouco da ansiedade, né? A ansiedade das gerações. A
suinocultura é uma atividade complexa, né? Especificamente a suinocultura dentro da veterinária, né? Para ter um resultado palpável nos outros 4 meses, né? Para o leitão nascer, né? E para bater mais outros 4, 6 meses, né? Então, são temas que mexem, né? Esse mix aí da ansiedade dos felizes. Legal. Quem está chegando agora, Conexão Bretanha, @Bretanha Suínos lá no Instagram. Essa live vai ficar gravada no nosso link no YouTube, @Bretanha Suínos também lá no YouTube vai ter essa, e já tem as lives anteriores com o Dr. Carlos Pinheiro, com a Kelly Caldeirão, com a Janaína Rocha, com a Jorge Pede e com o Everton Silva. Então, procura lá, quem gostar do conteúdo, nos segue, compartilha. E esse tema dos veterinários, e eu vou buscar fazer aqui uma conexão com a próxima pergunta que nós preparamos para você, Guilherme. Antes, dá um destaque, né? Você falou aí na faculdade que as cadeiras que a gente não gostava são as que mais utilizamos na vida profissional. Né? E isso é um fato, né? Por que eu vou estudar administração? Por que eu vou estudar filosofia? Lá na Universidade Federal de Pelotas tinha filosofia, né? Um pouco estranho, né? Na época a gente achava, hoje a gente já entende que é muito importante. E eu acho que vem um outro novo desafio, né? Com a inteligência artificial, que você citou aí, que cada dia mais nós temos que ser um bom gestor de informação, saber interpretar esses dados e transformar esses dados, esse conhecimento, em ações práticas na cadeia, né? Foi inclusive o tema da nossa última live com o Dr. Carlos Pinheiro. E eu acho que esse é um desafio para o nosso veterinário moderno, né? E, obviamente, em pessoas, né? Porque quando a gente fala em equipes, em pessoas, né? E você também fez um link que é muito importante, né? Que é o imediatismo que nós temos. E talvez se fala muito da nova geração, mas nós também éramos um pouco ansiosos. Obviamente que hoje existem muito mais opções, muito mais coisas, né? Mas pensando praticamente, sob o ponto de vista prático, né? Como que eu faço para atrair, valorizar e reter pessoas, reter colaboradores de um nível de desempenho que me ajudem a contribuir com o negócio, isso em qualquer empresa? Sim. Bom, a tua pergunta é atração, retenção e valorização. Um dos recados, né? Tá? Tem vaga para quem quiser. Então a atração, ela e tem que fazer sentido para a pessoa. Eu acho que uma das... Tirando um pouco da pirâmide de Maslow aí, que é a questão econômica, a questão dos valores que a gente precisa para sobreviver, claro, tem que ser economicamente viável e a gente discutia isso, eu discutia em outro grupo isso, o que significa eu aceitar um emprego? Eu posso não estar ganhando aquilo que eu acho que eu mereço, né? Mas está sendo vantajoso porque eu estou aprendendo com meus colegas, eu estou aprendendo no meio, com o meu superior, né? Pô, está valendo a pena, né? Ou eu estou ganhando o que eu acho que eu mereço, mas o ambiente é cáustico, é ruim, né? Então esse equilíbrio aí de felicidade, que é um dos grandes temas hoje da humanidade. Mas eu acho que essa é a questão, a atração, o propósito daquilo que a gente faz, né? Eu acho que a gente fala muito pouco das coisas boas que a veterinária faz. A veterinária é meio desconhecida, né? Tem o estigma do veterinário com um estetoscópio cuidando do cachorro e do gato, que tem todo o seu valor, né? Mas ele está produzindo uma proteína. Né? Eu sempre falo que a suinocultura faz coisas boas, né? Coisas boas para comer e para as pessoas. Se a gente pegar os municípios aí que produzem, são municípios que têm um IDH muito elevado, né, das pessoas desenvolvidas. Então, essa parte da atração, eu acho que, do que a gente está falando? Uma cadeia extremamente interessante, socialmente e economicamente falando, né, e ambientalmente também. Né. E atração. A retenção, acho que a palavra-chave da retenção é respeito. E esses dias eu vou até escrever algumas
que é respeito? Respeito é o Pedro Ido ser meu estagiário e no primeiro dia ele ser o Pedro Ido, não o estagiário. Né? Busca lá, vai lá lavar a bisnaga, né? E a gente lavava. Né? Então, independente da função, o valor desde o primeiro dia, o respeito, dá as condições. Em primeiro lugar, deixar muito claro qual que é a expectativa da empresa, do setor, do segmento, e qual que é a expectativa do funcionário. O que eu espero de ti? Faça tal coisa. Eu te dar as ferramentas certas. Para fazer isso, consegue fazer isso? Não consigo. Né? Então, quanto que tu consegue? Então, a pessoa ter isso, eu tenho um livro muito interessante, os 12 elementos da gestão com excelência. Então, a pessoa saber exatamente o que faz, o que ela espera dela, ter as ferramentas, ter a possibilidade de desenvolver e ter o feedback. Está indo bem. Normalmente, tu está indo, a coisa não está muito boa, mas está indo bem. Valeu, não precisa fazer um grande alarde, né? Mas esse direcionamento. Então, respeito, atração, seleção, retenção e valorização. Valorização. Muito bom. Eu comecei minha carreira depois do estágio, tive a passagem pela empresa de genética, ocupei diferentes posições, e muito cedo, graças a Deus, eu falo isso, eu descobri que eu precisava ser um bom técnico, tinha que ter um bom conhecimento técnico, não precisava ser o cara que mais sabia, mas eu precisava entender de pessoas, porque no final de contas, quem está fazendo, eu não adiantava saber que aquele manejo alimentar para aquela linhagem de fêmea era o melhor, porque não era eu que ia lá tratar, né? Então, desenvolver pessoas. E é isso que você falou, e aí, hoje, eu acho que esse é um grande ponto. No passado, a gente dizia assim, a pessoa tem que ter condições para fazer, tem que querer fazer, tem que gostar do que faz, né? E tem que saber fazer. Então, basicamente, eram 4 coisas. No começo eram 3 condições, saber e querer. Depois veio o gostar. E hoje tem um 5º ponto, que é aderir aos valores, né? Porque aderir ao propósito. Então, acho que esse é o grande ponto, né, que nós pegamos aí nessa questão de retenção e da própria atração. Né? Eu acho que aqui na Bretanha a gente tem um programa hoje que a gente chama ciclo de 3 anos. A gente quer que o nosso colaborador ele fique na mesma função no máximo 3 anos. Obviamente, o primeiro terço do tempo, que pode ser 1 ano ou 6 meses, ele aprende. O segundo terço do tempo, ele desenvolve o seu legado. E o terceiro terço do tempo, ele forma o seu sucessor. E isso está conectado com o programa de ter backup e ser backup, que está alinhado com a perspectiva, né? Isso está claro para o para o time que entra, né? Já é feito isso no momento entrado. Por quê? Porque hoje a deficiência, como você falou, tem muita oportunidade, né? Então acho que isso é um grande ponto. Vamos deixar pessoas, importantíssimo tema, vamos entrar um pouquinho no tema técnico aqui. Você falou que na tua pesquisa lá, né, perdas, e dentro dos desafios, as perdas, né, essa questão sanitária, obviamente, né, eu anotei aqui, né, quando você falou em perdas, e até pensando em compensamento sistêmico, né, toda ação leva uma reação, né, dos dois lados, uma reação boa e uma reação negativa. Né? A gente teve, e eu não posso descolar a reprodução, né, a gente teve um incremento muito grande da parte reprodutiva. Nós temos lá de 22 leitões por ano, lá no começo dos anos 90, para 32, 34, se falando em 40. Né? Dentro desse contexto, o que mais tem impactado em prejuízos na operação, na tua vivência? No aumento da produtividade ou no... Na reprodução, no aumento da produtividade, nesses perdas, o que você tem visto como maiores perdas aí, especificamente? Começando na cadeia, né? A reprodução, um aumento mundial na mortalidade de fêmeas, né? Um problema mundial, falando aí de números quase dobrados dos últimos 10, 15 anos. Então, a gente evoluiu tanto, mas está regredindo em alguns pontos. E
quando eu falo de mortalidade, carregando também com mortalidade, perdas por descartes que aparentemente poderiam ser simples, né? E aí um impacto bastante grande de prolapsos uterinos, prolapsos vaginais também. A questão ainda, infelizmente ainda atual, na questão dos próprios aprumos e cascos, né? Aparelho motor. E também quando fez a conexão dos 22, 20 e poucos leitões para mais de 30, né? Claro que uma fêmea hiperprolífera, ela precisa ser tratada de uma maneira diferente, né? Então, como que são os pacotes nutricionais, os pacotes, o desenho sanitário, eu falo de novo da adaptação das leitoas, né? Então, isso na parte das matrizes, e quando eu vejo tantos leitões, né? Um número extraordinário aí de leitões nascidos, e esse foi um trabalho que eu fiz também nos últimos. Eu peguei o histórico da Agnes 2008, se eu não me engano, até agora, que é todo o histórico que tem na mão, um aumento aí expressivo do número de leitões, eu não me lembro quanto que é, mas mais de 5 leitões, e o número e a diminuição de 100 gramas do peso dos leitões. Com a leitegada, é claro, é uma leitegada muito mais numerosa, mas o indivíduo, ele é um indivíduo mais sensível. Não dá para tratar a granja com o mesmo tratamento que a gente fazia lá. E questões muito básicas, em colostro, continuam sendo muito atuais. Então, morte de fêmeas, prolapsos, casco, e o próprio cuidado do leitão, do excesso de leitão, que é bom, né? Mas o que isso significa em termos de doenças não normais, mas doenças comuns, como as respiratórias e também Entéricas. A velha meningite ainda está na moda, né? Por exemplo, que é uma doença, né? Eu acho que esses são desafios, né? Sanitários e que são decorrentes, né? A morte da porca, o prolapso, a morte é a consequência, a última consequência de alguns outros problemas. Tem muita submorte, ou morte que a morte é o final, mas tem muita porca sofrendo com estresse, com desgastes, que não chega à morte e que isso prejudica a produtividade, prejudica até o próprio bem-estar animal, né? Que é um tema que a gente também enfrentou isso, né? Ou talvez enfrentar não seja a palavra correta, mas nós da suinocultura, que trouxemos, que participamos da inovação, tivemos que aprender a um novo jeito de produzir suínos, né? De produzir carne de suíno. Não só com produtividade, não só com custo, não só com a parte das pessoas, mas também com o bem-estar animal, né? Entrando nesse tema, né? Quais as principais dores da produção moderna em relação ao bem-estar animal? Como é que nós aprendemos, estamos aprendendo e quanto ainda nós temos para aprender quando eu falo em bem-estar? Bom, o aprendizado é contínuo e constante. As dores, muitas vezes quando a gente levanta o tema bem-estar, a gente fala, adequação de bikes, de box para bike. Essa é uma condição que foi aceita e declarada, um prazo para ocorrendo mais da metade hoje do nosso plantel brasileiro, né? Mas o aprendizado disso, o aprender a trabalhar manejos, aprender a trabalhar uniformização, aprender a trabalhar com esse novo aí, né? Então, especificamente nessa questão, e tudo que envolve aí a questão do manejo nutricional individualizado, como tu faz no grande grupo. A questão do manejo individualizado, disso que tu falou, as fêmeas que estão marcadas, não é marcadas para perder, né? Mas são as fêmeas que estão sofrendo, né? Como que eu vejo isso? A questão de apuros, que eu já falei, e tem um capítulo bastante grande, que é a questão do leitão. A gente está falando aqui da questão da amostra, caindo, né? A questão da castração e a questão do corte da cauda, que esse é um desafio que eu acho bastante grande. E
E ele é uma exigência. Né? Então, hoje tem aí os influenciadores, tem as questões do manejo em geral, mas tem muito aprendizado pela frente, do quanto que é o investimento e quanto que é o natural produzir com eficiência. Fantástico. São temas muito provocantes e dá para ficar 2 horas discutindo isso, né? Porque são transformações, e são adaptações, e são aprendizados, mas no final de contas, no final do dia, como a gente fala muito, né? Produzir carne suína continua sendo uma commodity. Sim. Tem que buscar custo, tem que buscar eficiência, como qualquer produção de commodity. Então, não pode também descolar, né, do custo. Né? E dentro disso, eu acho que as inovações tecnológicas, né, a gente tem visto aí algumas iniciativas de empresas fazendo um novo olhar sobre a base de dados, conectando informações de diferentes origens, de diferentes pontos, porque eu acho que a gente hoje está olhando, em termos de dados, apenas a pontinha do iceberg, tem muita coisa submersa, tem uma mina de ouro na parte de dados, né? E isso tudo passa por inovação. Aí quando eu falo em inovação, a gente sempre pensa a internet das coisas, inteligência artificial, learning machine, uso de algoritmos, tecnologias disruptivas. Porém, existe muito mais inovação. Inovação, conceitualmente, é fazer melhor alguma coisa que eu já faço bem, né? É uma nova forma de fazer as coisas. Nessa linha, o que você espera em termos de inovações no sistema produtivo de suínos do Brasil e do mundo nos próximos anos? Eu espero, e nós temos que ser os liderizadores, quem vai realizar isso, né? Melhores. Quando eu comecei, quando a gente começou a trabalhar, já se falava que ia faltar mão de obra, que é uma atividade 12 horas por dia, 7 dias por semana, todo ano. A gente conseguiu fazer coisas diferentes. Manejo em bandas, indução de partos, algumas atividades e doses em tempo fixo, talvez, na operação mesmo. Né? E aí tu maneja os lotes dessa maneira. Mas eu vejo como uma grande oportunidade para nós e também mais precisa, né? Tu comentou aí da internet das coisas ou de coisas diferentes, né? Se a gente pegar hoje um leitor, uma predição de peso por imagem, né? Se colocar 5 extensionistas ou 5 produtores, quanto que pesa essa matriz, ou quanto que pesa esse terminado aqui, para fazer uma dose de um medicamento simples. Né? Qual que é o erro? Então você tem ainda experiência, tem um cara que se acha muito experiente, tem um algoritmo que possa dizer isso com uma pesa de 112 quilos. Né? Essa é a dose. Então, esse detalhe fino ainda falta muito. Por outro lado, a questão que a gente estava falando do bem-estar, né? Muita coisa nova atraiu pessoas novas. Né? Hoje tu é capaz de fazer uma visita virtual numa granja, considerando toda a questão da biosseguridade que isso implica, e também de custo, né? A gente vai falar de questões de ESG. Tem alguém que precisa dirigir até uma granja para fazer, muitas vezes, atividades que não geram, não agregam valor. Uma contagem de leitões, um contador de leitão no carregamento. Então, isso são atividades extremamente necessárias e esse é o dinheiro, né? É um leitão, sei lá, a mais, 2 a mais ou não. Então, essas questões muito simples, que parecem simples, tem um campo enorme aí para a gente fazer. Né? E também reduzir ou facilitar o trabalho de quem está lá 24 horas. Muito bom. Bom, para quem está chegando agora, então, nós estamos aqui no Conexão Bretanha, batendo um papo com o Guilherme Duarte sobre desafios, inovações e desafios na suinocultura moderna. Não se preocupe se tu chegou agora e você não perdeu, você pode ver lá no nosso canal do YouTube, @BretanhaSuinos. Para aqueles que estão conosco, mande sua pergunta. Parece que está chegando bastante pergunta, né, Júlia? Você está aí.
escrevendo incessantemente. Guilherme, mais uma vez te agradecer você ter vindo aqui, acho que esse papo está muito interessante. Gostaria que nós tivéssemos mais tempo, né, para ficar conversando aqui, falando sobre esse tema que nós dois gostamos muito, né, e essa troca de experiência. Mas eu vou aqui para a minha última pergunta, depois vou abrir aí para a pergunta do nosso público assistente, dos nossos seguidores. A gente falou de bem-estar, a gente falou de pessoas, a gente falou das perdas, dos desafios. Vamos fechar com o desafio que nós vamos encarar. A gente sabe que tem empresas que já fizeram compromissos públicos de zero emissão de carbono na cadeia, na cadeia da produção de proteína, algumas com prazo maior, outras com prazo menor. É um desafio para nós técnicos, para nós gestores de negócio. A Bretanha, um acidente, caiu o nosso logo, não dei bola, isso mostra que é ao vivo. Nós, como uma empresa de reprodução, estamos pensando. Antigamente se falava a sustentabilidade do negócio. As indústrias tinham uma cadeira lá de um gerente de sustentabilidade, um coordenador de sustentabilidade, pensando na sustentabilidade econômica. A sustentabilidade mudou. A sustentabilidade é mais do que simplesmente se manter no negócio. Né? Vem a pegada de carbono, é sustentabilidade ambiental, né? O ESG. Reprodução e sustentabilidade. Qual é a interação entre esses dois fatores de produção? Tudo a ver. Vamos colocar aí a sustentabilidade, né? Produtivamente, ambientalmente, socialmente. E o econômico bastante forte ainda. Qual que é o grande objetivo da reprodução? Prolificidade. Prolificidade. Mais leitões, mais vezes. Se eu tenho mais leitões girando mais vezes no mesmo espaço, no mesmo espaço, com a mesma matriz, e eu digo matriz, a matriz mesmo, né? Comendo relativamente a mesma quantidade de ração, aí tu consegue. Essa é a propaganda que eu falo que a gente fala pouco. Nós não estamos agredindo, nós estamos super otimizando o ambiente. Né? Com a mesma matriz que tu falava lá dos 22, hoje 30 e poucos. Né? Então, o que eu tenho de ração consumida para fazer essa matriz, mas os leitões aumentaram, mas eles iam perder outra matriz. Né? Então, essa questão da prolificidade, considerando o número de leitões e partilhando várias vezes, né, para fazer esse número, esse é um grande tópico. O segundo tópico, esse leitão crescendo, conversão alimentar. Todo o trabalho da genética, todo o trabalho da nutrição, da sanidade, não vou esquecer aqui, mas a gestão, toda a cadeia, a ambiência, tudo isso que faz o animal crescer e desenvolver com menos conversão alimentar. Quanto de comida come para fazer um quilo? Né? Quanto mais eu ganho na conversão, olha quanto que eu estou deixando de excretar, né, no meio ambiente, e tem coisas que não estão sendo aproveitadas. Então, na reprodução, isso aí, Marcos, tu está falando em conversão, onde é que entra a conversão na reprodução? Né? A classificação, o ranqueamento de machos, super machos aí, não estou falando em prolificidade, mas estou falando da característica genética que o macho implica na prole, né? Que é a questão da conformação e ganho de peso e a própria conversão. Outro capítulo. E aí, dentro da reprodução, o capítulo que a gente está devendo, né? Quanto de consumo de água, olhando aqui para o produtor, quanto de consumo de água que tu consome na tua grande? Está medindo, né? Esse número comparando com o vizinho que tem o mesmo tamanho da grande. É maior ou menor? Água, insumo. Aonde está indo insumo? Como que o funcionário está vendo isso? Hoje, se tu pegar o bem-estar, é inadmissível algumas práticas. É inadmissível. Isso dá corte de produtores, da demissão do funcionário, coisas que são inadmissíveis. Né? Isso está sendo inadmissível para as questões ambientais. Então tem um pacote legal aí para a gente discutir e falar nesse tipo de ambiente aqui,
isso tem que entrar para dentro da granja, para que isso se permeie, né, em todo mundo. Muito bom, né? Reprodução e sustentabilidade, né? E eu acho que você falou um negócio importante. Eu nunca tinha parado para pensar. A gente sempre pensa na inscrição, na parte externa, quando eu falo em conversão. Só quando eu falo em conversão, eu também estou falando menos caminhão de ração, que tem menos trator plantando milho, tudo isso é menos emissão de carbono, né? E por aí afora vai, né? Então, a gente está com umas iniciativas na área específica de reprodução, compartilhando contigo, alguns trabalhos, por exemplo, algumas frentes para reduzir o número de doses por porta inseminada. Então, a gente está começando a pensar em quilos de plástico por fêmea ano, falando em reprodução, em inseminação artificial. Número de entregas, hoje tem sistemas fazendo 3 entregas de sêmen por semana. Quando a gente tem integrante, a gente vai fazer uma só, ou seja, em 66% a emissão de carbono para entregar na sêmen sem comprometer a qualidade. Obviamente tem todo um processo aí. Guilherme, excelente papo, pessoal. As perguntas, chegando aqui algumas, né? Aqui do Lucas, parabéns pela live e pela experiência compartilhada. Pensando no tema Indústria 4.0, fazendo um paralelo com a suinocultura atual, na tua opinião, qual será a velocidade da adesão e este modelo produtivo no Brasil? Algumas coisas já estão acontecendo, né? Mas vamos lá. A questão de análise de dados, interpretação de dados, a velocidade o retrabalho que eu falei anteriormente. A gente anotando o desempenho da fêmea em ficha, retrabalho para lançar no sistema, retrabalho para alimentar um outro grande sistema. Então, essa velocidade da internet funcionando, né? Hoje a gente tem essa possibilidade do campo, a própria análise que a gente falava aí de todo o ESG, né? As questões, a gente já trabalhou com alguns equipamentos, eu falei da predição de peso, contagem, então isso são coisas que estão aí para facilitar e a gente tem que fazer isso para acontecer. E eu acho que tem mais coisas para desenvolver aí nesse tema de inovação também, né? Eu acho que dá outra live aqui, mas uma questão que a gente falava da inovação em relação, falando do transporte de sêmen, de modelos experimentais, o transporte via drone, via coisas mais um pouco bastante fora da caixa, né, mas que tem que ser comentadas e mexidas aí no nosso meio. Muito bom. Aqui vem uma pergunta um pouco mais direcionada, né, para a nossa época de granja aí. Na tua opinião, o Edson manda a pergunta, o Edson da parte de granja aqui, qual o principal impacto na produção e na reprodução em uma granja onde as fêmeas têm um score acima do ideal? Boa, Edson, boa. Eu te digo, em 2005 a gente começou a mexer efetivamente em score. Primeira questão, e eu falei, consumo de ração. Né? O score acima do normal ele é extremamente prejudicial. Né? Primeiro, consumo de ração evidente. Né? Baixa o trato hoje que amanhã é menos ração entrando na granja. Eu falei dos desafios da fêmea moderna. O prolapso, né? Prolapso e aprumo. Tudo a ver com o score corporal. Consumo. Fêmea magra tem um ótimo potencial e perfeitamente adequada para passar uma gestação e ter um parto mais fácil, mais rápido. Né? Então, de maneira muito geral, aumento do número de leitões e redução do consumo de alimento, e isso, consequentemente, vai deixar a fêmea mais leve, menos suscetível às perdas que a gente falou anteriormente. Quer dizer, é um ciclo. É um ciclo positivo. Muito E difícil. Difícil.
Você falava em produtividade, né? Agora a gente vai ter o ITM na Espanha em maio, uma das mesas redondas, a mesa redonda de fêmeas, o painel de fêmeas, né? Nós teremos um brasileiro lá falando sobre isso, os desafios de manejo das porcas hiperprolíferas, né? E um tema que eu acho que deveria ser abordado quando a gente olha assim em termos de ganho de produtividade, sair de 22 para 32, que seja, nós estamos falando em 10 leitões, é 50% em cima da base. E muita granja melhorou a produtividade sem melhorar suas condições de instalação. Outra live, outro capítulo. Outro capítulo, né? A questão também aumenta a produtividade, né? Aumenta a necessidade de creche e criação, ou você aumenta a lotação, ou você faz misturas, desafios sanitários. Então, uma coisa, um avanço, um ganho, uma melhoria vai levando a um novo desafio, né? Como diria Peter Senge, a solução de hoje é o problema de amanhã. Bom, só pegando esse gancho que tu fala da granja pequena e grande, isso eu estou começando a falar, né? A granja grande, ela não é uma granja pequena que cresceu. Tem várias granjas que aumentaram, que bom, fizeram isso. Mas a partir dela se tornar grande, ela tem que ser considerada um negócio grande. Toda granja é um negócio grande, dependendo do tamanho, né? Mas a granja que expandiu, ela não é uma granja pequena que aumentou. É uma granja grande, tem que ser considerada. Exatamente. E às vezes esse mindset que as pessoas não entendem. Vamos finalizando aqui, são quase 2 da tarde. Obrigado aos que assistiram, compartilhe, siga a Bretanha lá no Instagram, no LinkedIn, @BretanhaSuinos. Compartilhe essa live, ela está gravada lá no nosso canal do YouTube, mais tarde aí o marketing vai estar disponibilizando, @BretanhaSuinos lá no nosso canal do YouTube, compartilhe, a gente está com um monte de conteúdo legal, nos nossos stories, nos nossos reels, no nosso feed, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Nos siga, temos produzido muito material técnico interessante. Recentemente, a nossa publicação nos Estados Unidos, no ESV, essa semana, vai estar lá no nosso blog para quem quiser baixar. Então, sigam a Bretanha. Muito obrigado, Guilherme. Um prazerão te receber aqui e a gente conversar desse assunto tão agradável. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Obrigado aí, meninas.